Fala galera, vamos receber mais notícias do Vasco, mas antes não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Vasco parabeniza atletas e analista de desempenho pelo título do Sul-Americano Sub-20. Vasco vem de derrota para o Flamengo. Após perder o clássico dos milhões diante do Flamengo pelo placar de 2-0, o Vasco caiu para a quarta posição do Campeonato Carioca, com 14 pontos. Mas continua dentro da zona de classificação para as semifinais do Campeonato Carioca e depende apenas de si para se classificar e continuar em busca do título. O que joga contra o Vasco são os resultados recentes, já que a equipe não vence há 4 partidas, sendo 2 derrotas para os rivais Flamengo e Fluminense. O Cruz Maltino receberá nos próximos dias reforços que vêm animados com uma conquista continental recente. Os meninos da Colina Ryan, Leandrinho e Paulinho conquistaram o título do Sul-Americano Sub-20 no último domingo 16 com a seleção brasileira, após boa vitória de 3-0 diante do Chile. O trio fez parte da campanha vitoriosa que garantiu o troféu para o Brasil na competição continental. Ryan garantiu o empate do Brasil contra a Argentina. Além dos jovens talentos, o profissional Lucas Vergne, analista de desempenho do Vasco, também esteve presente no torneio, colaborando com a equipe técnica da seleção. Sua participação foi fundamental na análise tática e estratégica durante a campanha campeã da seleção de base. O atacante Ryan foi o atleta do Vasco com mais partidas na Venezuela, entrando em campo 9 vezes durante a competição de base e foi responsável por 2 gols, sendo um na vitória sobre o Paraguai por 3-1 e o gol de empate em 1-1 com a Argentina, que praticamente deixou o Brasil com uma mão na taça. O defensor Leandrinho jogou 6 partidas neste Sul-Americano, ficando de fora do jogo diante do Chile por ter sido suspenso no duelo anterior contra a Argentina. E o atacante Paulinho, que neste ano jogou 2 jogos neste Campeonato Carioca, marcando o gol de empate diante do Nova Iguaçu, jogou 4 jogos no Sul-Americano Sub-20. Brasil fez 16 de 18 pontos possíveis na fase final. Na primeira fase, a seleção brasileira avançou na terceira posição do Grupo B, com 2 vitórias diante do Bolívia e Equador e derrotas para a Argentina, o humilhante 6-0, e Colômbia. No hexagonal final foi campeão com 4 vitórias, diante de Uruguai, Colômbia, Paraguai e Chile, além de um empate com a Argentina. O Vasco volta a campo nesta terça-feira 18 às 21h30, pela primeira fase da Copa do Brasil, no qual enfrentará o União Rondonópolis MT, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica ES. Na sequência pelo Carioca, o Cruz Maltino tem o clássico diante do Botafogo no domingo 23, às 16h, em São Januário, pela última rodada do estadual. Vasco fica longe de parceria com Crefisa após relação de Leila e Pedrinho Azedar. Dono da Crefisa prometeu apoio. O Vasco vive a expectativa de um investimento da Crefisa desde abril, quando foi revelado o interesse da empresa de Leila Pereira, presidente do Palmeiras, e seu marido José Roberto Lamachia em adquirir os naming rights do São Januário. Durante a campanha que elegeu Pedrinho como presidente do Vasco da Gama, Lamachia, dono da Crefisa, prometeu dar apoio ao ex-jogador se fosse eleito e demonstrou interesse em adquirir os direitos do estádio vascaíno. Em maio também circulou a informação de que a Crefisa estaria interessada em adquirir a parte da 777, responsável pela SAF do Cruz Maltino, por R$1 bilhão. Porém, pouco depois Leila Pereira vetou a negociação. Venda de Rony. Segundo informações da BTB Esportes em apuração conjunta com o Pod Cruz Maltino, página vascaína, a relação entre Pedrinho e Leila Pereira azedou de vez, o que torna cada vez mais distante a parceria Vasco e Crefisa. O portal recorda o veto de Leila ao investimento mesmo após promessa do marido José Roberto Lamachia, feita na campanha de Pedrinho, de investimento da Crefisa no Vasco. O segundo fator e estupim para piorar o clima foi a venda de Rony, que esteve muito perto do Vasco, mas terminou vendido ao Atlético Mineiro. A sequência de negativas ao clube carioca deixou a relação mais distante. Decisões na Copa do Brasil e Carioca. Dentro de campo, o Vasco tem semana decisiva. O Cruz Maltino joga fora de casa contra o União Rondonópolis nesta terça-feira 18 às 21h30 pela Copa do Brasil, em jogo único e eliminatório que será disputado em Cariacica, no Espírito Santo. No domingo 23, o Vasco recebe o Botafogo no São Januário, às 16h. Uma vitória coloca o Gigante da Colina nas semifinais do estadual, desde que o Fluminense não vença e ultrapasse o Cruz Maltino em gols marcados.
O Vasco da Gama é o quarto, com 15 pontos, e não ganha o Carioca desde 2016. Vasco enfrenta a União MT pela Copa do Brasil buscando o recorde de público em Cariacica. Vasco vem de derrota para o Flamengo. Após a derrota no Clássico diante do Flamengo pelo placar de 2-0, o Vasco caiu para o quarto lugar do Campeonato Carioca com 14 pontos. Mas continua na zona de classificação para as semifinais do Campeonato Carioca e depende apenas de si para se classificar. Enquanto a equipe se prepara para avançar no Campeonato Carioca, o Cruz Maltino volta a campo nesta terça-feira 17, às 21h30, diante do União Rondonópolis MT, pela primeira fase da Copa do Brasil, em partida que mesmo com o mando mato-grossense, será no estádio Kleber Andrade, em Cariacica ES. Com a partida transferida para a cidade capixaba, a torcida do Vasco no Espírito Santo tem a chance de fazer história novamente. O confronto é organizado pelo Metrópolis Esportes. No último compromisso do Vasco no mesmo local, os torcedores estabeleceram um recorde de público. Torcida vascaína lotou Kleber Andrade no empate com o Volta Redonda. Os ingressos para o jogo em Cariacica já estão à venda. A partida é decisiva, pois define qual das equipes avançará para a segunda fase da Copa do Brasil. Por isso, o apoio da torcida vascaína no Espírito Santo será fundamental para empurrar o time rumo à classificação. No dia 1º de fevereiro, o Vasco enfrentou o Volta Redonda pelo Campeonato Carioca, também em uma partida organizada pelo Metrópolis Esportes. Naquela ocasião, o público foi de 21.626 pessoas, que assistiram ao empate por 2-2, em duelo válido pela 7ª rodada do estadual. Dessa vez, o desafio será contra o União MT. Com a mudança no regulamento, a CBF retirou a vantagem do time visitante em caso de empate. Se o placar terminar igual, a vaga será decidida nos pênaltis. Vasco perdeu para o Fluminense em seu último jogo fora do Rio de Janeiro. O confronto faz parte do calendário de eventos do Metrópolis Esportes, que em 2025 promove uma série de partidas importantes. Além da Copa do Brasil, a organização também é responsável por jogos nos campeonatos Mineiro, Carioca, Paulista, na Supercopa Rei e em outras competições de destaque. Além da partida diante do Volta Redonda, nos outros jogos realizados pela Metrópolis Esportes, o Cruz Maltino venceu Madureira por 2-0 em Manaus e perdeu para o Fluminense por 2-1 em Brasília DF. Ambas as partidas foram válidas pelo estadual carioca. Habilidoso e canhoto. Conheça Benjamin Garré, novo reforço do Vasco da Gama, base no City, camisa 10. Conheça Garré, novo reforço do Vasco para 2025. O Vasco acertou a contratação do ponta argentino Benjamin Garré, que estava no Krylia Sovetov, da Rússia. O jogador era alvo do clube carioca desde 2023, mas divergências financeiras impediram um acordo na época. Agora, a diretoria cruzmaltina conseguiu finalizar a negociação e concretizar a chegada do atacante. A transferência foi fechada por 2,5 milhões de euros, 14,2 milhões de reais, com possibilidade de mais 1 milhão de euros. 5,7 milhões de reais em metas de desempenho, totalizando quase 20 milhões de reais. O atleta chega para disputar posição em um setor carente do elenco e deve brigar diretamente com Adson por uma vaga na equipe de Fábio Carille. Quem é Benjamin Garré? Garré foi formado nas categorias de base do Manchester City, mas nunca chegou a atuar pelo principal. Depois passou pelo Racing e pelo Huracan, clubes argentinos onde conseguiu maior projeção antes de se transferir para a Rússia. No Krylia Sovetov, atuou por 3 temporadas, enfrentou alguns problemas com lesões, mas ainda assim conseguiu se destacar. Disputou 58 jogos, marcou 13 gols e deu 4 assistências. Chegando a vestir a camisa 10 do clube. O novo reforço do Vasco atua como ponta e tem características típicas do futebol argentino. Canhoto e habilidoso, ele se destaca por cortar da direita para o meio, buscando finalizações ou assistências para os companheiros. Além disso, também pode atuar pelo lado esquerdo, oferecendo profundidade ao time. Vasco no Carioca. Enquanto aguarda por Garré, o Vasco se prepara para a primeira grande decisão de 2025. Com a derrota para o Flamengo no último sábado, 15, o Gigante da Colina precisa vencer o Botafogo na última rodada para garantir vaga nas semifinais da Taça Guanabara. O Cruz Maltino enfrenta o Fogão no domingo 23, às 16 horas, de Brasília, em São Januário. Antes disso, porém, a equipe comandada por Carille entra em campo pela primeira fase da Copa do Brasil, enfrentando o União Rondonópolis nesta terça-feira 18.
às 21h30 de Brasília no Kleber Andrade em Cariacica. Ex-Corinthians, Pedrinho pode pintar como reforço de outro gigante do Brasileirão. Passagens por Corinthians e Atlético Mineiro. Ex-Corinthians e considerado uma das principais revelações do clube na última década do futebol brasileiro, Pedrinho pode voltar ao país ainda nesta janela de transferências. Atualmente o jogador defende as cores do Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Recentemente, inclusive, o meia atuou por 3 temporadas com as cores do Atlético Mineiro. Por empréstimo junto ao clube ucraniano, foram 58 jogos disputados, com 2 gols marcados e outras 4 assistências fornecidas aos companheiros. Todavia, agora, depois de 20 partidas após o retorno à Ucrânia, Pedrinho se torna alvo de outra equipe do Brasil. De acordo com o portal Atenção Vascaínos, o canhoto se tornou alvo do Vasco. A contratação seria um pedido do técnico Fábio Carille. Corinthians pode ver Pedrinho em rival brasileiro. No entanto, ainda de acordo com a publicação, as negociações não são nada simples, visto que Pedrinho está valorizado no Shakhtar Donetsk. Nesta segunda passagem pela equipe, o atleta soma 5 participações diretas em gols. São 939 minutos em campo. O Vasco está em busca de reforços para o setor desde o início da janela, mas agora sabe que precisa intensificar essa busca. Também do leste europeu, quem deve chegar ao time carioca é o argentino Benjamin Garré, destaque do Krylia Sovetov. Timão perto de confirmar o primeiro reforço do ano. Enquanto isso, Pedrinho segue na Ucrânia. O jogador defendeu o time principal do Corinthians por 4 temporadas. Campeão brasileiro no ano de 2017, o meia, que ainda atua pelos lados do ataque, contribuiu com 11 gols marcados e 13 assistências distribuídas. Posteriormente, o atleta foi vendido ao Benfica de Portugal, mas acabou não tendo sequência por lá. Foram apenas 31 jogos com as cores do Gigante de Lisboa, com 4 participações diretas em gols. Enquanto isso, o Corinthians segue de olho no mercado da bola. O time paulista está perto de anunciar o primeiro reforço para a temporada. Trata-se do lateral esquerdo Fabrício Angileri, ex-jogador do River Plate e atual atleta do Getafe, da Espanha. E você, torcedor? O que você acha da situação de Pedrinho no Vasco? Deixe sua opinião nos comentários.